Brasil, aquele momento que eu adoro. Não que eu não goste, né, dos outros momentos, é porque aqui é um espaço nosso, das mulheres. Roda de Mulheres. Bem-vinda! Obrigada. E vamos falar, a gente gosta sempre de falar de tudo, né? Com alegria, informações, mas o assunto hoje é muita informação e séria. Então, atenção, meninas do meu Brasil, viu? Eu vou rodar a vinheta aqui pra gente começar a Roda de Mulheres, vocês vão entender que o assunto é sério. Infarto nas mulheres. Roda a vinheta. Pois é, triste essa informação, hein, gente? Eu tive a informação aqui, olha só. Infarto e os problemas cardiovasculares são uma das principais causas de mortes, tá, gente? Em mulheres. Segundo dados de 2020, agora, tá, gente? A Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são responsáveis por 1/3 de todas as mortes de mulheres no mundo. O equivalente a nada mais, nada menos que 8,5 milhões de mulheres, tá, gente? Sofrendo, tendo morte no mundo por causa do infarto. Isso é complicado, hein? Olha só, a probabilidade de sofrer infarto do que os homens é de 50% ou mais. Será que são os hormônios? Pois é. Tenho aqui hoje uma amiga querida que eu amo. Bem-vinda, Vanessa! Nani, que delícia estar Que aqui coisa com boa ter você aqui. Maravilhosa, Vanessa Goulart, chiquérrima atriz, e a doutora Alessandra Gazola, cardiologista. Doutora, bem-vinda. Assustador essa informação, hein? Os números, hein? Alarmante. Sim, alarmante, cada vez mais presente, porque a mulher também mudou, né? A mulher está multifuncional, tem mais estresse, tem mais ocupação e, infelizmente, acaba deixando de se cuidar, apesar de ser o pilar da família, né? Ela concretiza tanto, ela se equaliza tanto para tudo em volta, está tão bem que esquece de si mesma, infelizmente. E como que está hoje a realidade no Brasil das mulheres do infarto? Infelizmente, cada vez mais, acima de 40 anos, está sendo acometido infarto em mulheres e isso está matando mais do que câncer de mama. O que leva ao infarto? Como começa antes? Assim, tem como, por exemplo, a gente prevenir? Tem alguns cuidados com a saúde? Que a gente pode... Os cuidados estão aí, a prevenção está bem clara, atividade física regular e mudança de hábito alimentar é fundamental. E analisar o fator genético é muito importante, né? Porque a partir do fator genético a gente consegue tentar reduzir mais a questão da hipertensão, do sedentarismo, do sobrepeso, do colesterol elevado, né? Tabagismo, então, é uma coisa que não combina, porque acelera a doença para levar ao infarto, principalmente nós mulheres, pelas questões hormonais, como você mesmo citou no início do programa, né? Então, todos esses fatores, eles são modificáveis. Então, a gente consegue analisar não só pela genética que a gente tem, mas eliminá-los de uma forma progressiva. Tem que ter uma meta, tem que ter um propósito, né? Qual o seu propósito? Como você quer chegar quando você estiver nos seus 40, 50 anos, né? Eu também estou pensando. Eu também estou pensando, planejando para quando eu chegar nos meus 50 também, pois amiga. É, para mim tá faltando só um pouquinho para chegar aos 40. Imagina, mentira. Eu tô com 46, né? 46. 53, amiga. Não, a gente tá ótima. Melhor fase da vida. Não reclamo mesmo. Não reclamo depois dos 40. Eu te conheço tão novinha, amiga. Mas eu acho que é a alegria de viver mesmo. Não tem outro segredo, não. É quando ser eu feliz. Fiz na Globo o Incidente Antares, o personagem, eu era namorada do seu avô e amante do meu seu tio, do Paulinho. Ele tá morando nos Estados Unidos agora. Tá por lá, agora tá feliz, casou também de novo. Ai, que bom, amiga. Tá com uma nova vida lá nos Estados Unidos. Mas é isso, depois dos 40, realmente a gente tem que se preocupar geral, um né? pouquinho mais, né? Sim. Não é preocupar, não num sentido muito pesado, mas ter um cuidado maior, né? Tem jeito. A grande questão é fazer o jogo que a gente faz com tudo, só que a gente tem que se colocar também nesse jogo, se colocar junto com a família. Vamos fazer atividade física? Então vamos englobar a família. É uma ótima opção para a gente conseguir chegar lá. Deixar prazeroso o exercício, né? Preventiva e prazeroso e ficar com a família ao mesmo tempo. Vamos lá, você é crucial perguntando coisas que você, mulher que está em casa, aí presta atenção. Por exemplo, a gente já falou que tabagismo, álcool, cigarro, né? Qualquer um que seja. Tudo isso pode prejudicar mais ainda a probabilidade de aumentar o risco de doenças cardiovasculares, inclusive o infarto. Mas, por exemplo, uma pessoa que começa a praticar
atividade física constante, está reduzindo a alimentação mais saudável? Consegue reduzir? Consegue ter um controle a mais pela saúde? Ah, sim, consegue, porque ela tem muito mais neurotransmissores, né, que vão impactar na evolução dessa doença, mesmo tendo a genética. O que a gente sempre fala, se você tem na família um pai, um tio, uma tia que teve um infarto, então a probabilidade de você ter essa doença que vai te levar ao infarto é maior. Então você já tem que agir de forma precoce, que aí você não desenvolve a doença com 40, 50 anos, vai desenvolver a doença com seus 70, 80 anos, que é o ideal mesmo. Mas aí o que a senhora aconselha, que você aconselha para a gente fazer de passar por um cardiologista anualmente? Não tendo caso na família... E tendo caso, qual a idade exata para começar? Eu faço todo ano check-up geral. Sim. Mas assim, para quem está em casa assistindo, o que seria o ideal? A prevenção ideal inicia após sair o pediatra. O médico que vai liberar para você fazer atividade física é o cardiologista após sair da pediatria. Todas as sociedades hoje já tiveram esse consenso, graças a Deus, assim como a urologia, né? A Sociedade de Urologia já determina, o menino vai ao urologista agora, junto com o pai, na adolescência. Ele não espera mais 40, 50 anos para fazer a prevenção de câncer de próstata. Então, o início da prevenção é após sair do pediatra. Mas não é a realidade do Brasil. Não é a realidade do Brasil, não é a consciência do Brasil. Não temos essa consciência. E aí que nós mulheres nos enganamos. Eu faço uma vez, às vezes até 2 vezes por ano. Então, nos enganamos nós mulheres porque nós vamos ao ginecologista e acha que está tudo lícito, que está tudo certo, né? Mas não é a ginecologista quem libera você para fazer atividade física regular. É o cardiologista. Né? Não é que ela não tem a capacidade de fazer isso, ela tem, mas da forma preventiva, focada para aquilo, é com o cardiologista. E a gente precisa enfrentar essa barreira. É a mesma coisa de um tabagista parar de fumar por vídeos, por dicas e não ir ao profissional. Existe uma sequela daquilo, existe um tratamento específico para aquilo, ele só tem benefício indo ao profissional. Então, são barreiras, isso mesmo que a gente precisa mudar na nossa cultura brasileira. E a coisa de também deixar para depois, né, postergar, Sim, isso jeitinho brasileiro. Sim. Jeitinho brasileiro. Deixa, não senti alguma coisa, mas não tô bem, não é nada. Não precisa esperar passar mal para ir fazer um check-up, né? Sim. Porque a doença cardiovascular também, às vezes, ele é um pouco silenciosa também, né? Ela é silenciosa. Ela é silenciosa. Aí que mora o perigo, viu, gente? Sim. E nós, mulheres, não somos bonitinhas igual o homem que vem no livro, não. Nós simplesmente podemos acordar se sentindo estranha. Um mal-estar, um cansaço que não tinha até então. E, de repente, aquilo ser um sinal de dor de infarto, como se fosse a dor no peito, propriamente dita, sem ser. Quais são os sinais, então? Explica pra gente. Nós, mulheres, conseguimos apresentar mais cansaço. Isso. E aí vai culpando o estresse, a carga de trabalho, fora de casa, chega tarde e tal. Na verdade, aquilo já seria o equivalente a ter uma dor no peito, por exemplo. É um dos primeiros sinais. E o formigamento acontece também? O formigamento também pode acontecer, como a questão de roncar mais, ter mais indisposição para dormir, né? Mais irritabilidade, aquele calor que vem, que todo mundo acha que é da menopausa e na verdade não é, seria um equivalente anginoso, como a gente chama, que seria o equivalente à dor no peito, que é a dor do infarto. Por isso, a gente não fica muito atenta a esses sinais, é importante chamar a atenção a esses sinais de alerta. E o que tem o infarto, né? As pessoas têm como que é aquele que dispara? Coração que fica palpitando? Palpitação? Palpitação. Arritmia. Arritmia, isso também é preocupante? Sim, isso. Acho que todo mundo reclama, né? Com sensação, o coração sai pela boca. Né? Sim, sim. O coração, quando ele se sente sobrecarregado, dentre ele o peso ou mesmo a doença que vai levar ao infarto, ele acelera mais e dá essa sensação de palpitação. Comumente é mais sentido à noite, né? Mas também pode ser sentido ao dia, porque durante o dia a mulher está lá nas suas tarefas de casa, na empresa, ocupada, né? tão ocupada que acaba não prestando atenção. E quando vai dormir é que acaba sentindo alguma coisa. Então é importante prestar atenção nesses sinais. Você mencionou aqui a questão da obesidade, né? Que também antecipa o risco para ter a doença que leva ao infarto. Mas as magrinhas também infartam, viu? Sim. É importante se atentar que quando se inicia o processo da menopausa, há uma redução do hormônio protetor, que é o estrogênio. Então aumenta o risco, mais o risco quando entra na menopausa? Isso. Então fiquem atentos, quem está acompanhando com a sua ginecologista, que o colesterol está aumentando, provavelmente seu estrogênio está reduzindo.
E aí precisa da ação multidisciplinar. Mantenha ginecologista, passa com cardiologista, se for necessário, com endocrinologista, né? Quando não pode fazer atuando. a reposição hormonal? Mais complicado ainda, né? Mas a prevenção com atividade física e seus próprios neurotransmissores são fundamentais. Substituem qualquer tipo de medicamento. Aliás, o efeito é maior do que qualquer remédio. A reposição, inclusive, é maior? A reposição, inclusive. Tá vendo? Caminhada. Todo mundo fala, mas não tô tendo dinheiro, não vou pra academia, não gosto de academia. Uma caminhada faz o mesmo efeito? Olha, atividade física é aquilo que te dá prazer em fazer. Dançar, atividade física, bicicleta. Se você simplesmente sentar no seu sofá, fazer um exercício por 30 minutos consecutivos, o coração entende que aquilo é atividade física regular e é fantástico, porque ele libera a ação cerebral e aí tem neurotransmissor do controle da pressão, da frequência do coração, da quebra do colesterol, da quebra do açúcar, libido, prazer, humor, saciedade. Tudo melhora? Tudo melhora. Melhor do que qualquer remédio. E meia hora por dia? Né? No mínimo. No mínimo, né? Geralmente os médicos falam assim, 40 a 50 minutos de atividade física por dia. Seria o ideal, né? Isso. É que a gente sempre estimula, foi tentado aumentar até 300 minutos por semana, mas em vigência da pandemia se manteve os 150 minutos por semana, que dá no mínimo 30 minutos de segunda a sexta, né? Mas é tão prazeroso, a partir do momento que vai saindo daquela fadiga, daquele cansaço intenso, né, do pós-exercício, vai dando prazer e cada vez mais a pessoa vai aumentando consecutivamente. O melhor momento é o banho, né? Você sai da academia, né? É verdade. Da realização, não é? Nossa, você sente que você fez alguma coisa pela sua saúde, né? E te dá um prazer mesmo, aí você relaxa, aí tem um relaxamento, né, com o banho. E você, maravilhosa, como anda a sua vida? Tô bem, né? Voltando, eu só vejo as fotos, eu dou likes. Voltando depois desse período aí de quarentena profunda, né, essa loucura toda que todos nós vivemos. Continuo com o meu programa de rádio, todo sábado às 18 horas, que também é um podcast na Vibe Mundial. E é um podcast que você encontra no Spotify, no Deezer, chama Despadronizada. Despadronizada com Z. Programa que sai do padrão até no nome. E é um programa que me alimenta demais. Eu estou há 4 anos no ar com ele e só aprendo. E acho que estou ajudando. Tem podcast também. Tem um canal no YouTube também, Despadronizada. E é um programa que busca estimular nos ouvintes a possibilidade de acreditar na sua essência, sem se preocupar com os rótulos, com os padrões que tanto nos aprisionaram durante tanto tempo, né? As amarras. Então, a cada programa eu busco estimular isso nos ouvintes. E em mim também, sempre. E tem sempre convidados? Como que é? Tem convidados. Eu adoro bater um papo. É de família, simpatia aí, né, bem? Família, eu vou falar pra vocês, hein? Ô, família maravilhosa, né? Linda demais. E é isso. Agora, teatro eu não estou fazendo. Eu fiz no começo da pandemia, tive uma experiência fantástica. Eu fiz uma peça drive-in no estacionamento de um teatro, na João Cachoeira. Foi a primeira peça drive-in que teve, porque tinha muito stand-up, que era aquele gravado e passado no telão, né? E a nossa era uma peça mesmo, entre carros. Eram só 30 carros e os carros participavam da peça, com buzina, com farol, então era interativa a peça e foi muito emocionante poder fazer um trabalho artístico nesse período e receber as pessoas que também estavam, né, encarceradas em casa. Um momento difícil, né? Nossa, nem fale, Nani, nem fale. Mas acho que a gente tem que trabalhar para que seja positivo mesmo. Meus sentimentos, tá? Pela sua avó até hoje, pois tá? Eu vou nem falar, mas a gente tem que prestar homenagem àquela maravilhosa que a gente ama. Nem fale. Ela vai estar sempre Carinho com a gente. Eterno do coração, né? Mas a gente tem que dar o beijo, né? Porque pessoalmente, você sabe. Maravilhosa. Os homens e as mulheres têm sinais, sintomas diferentes quando está tendo já um infarto? E por que os jovens quase sempre é fatal? Os homens têm os sintomas clássicos, né, deles estarem fazendo algum esforço, sentir a dor no peito, que vem para o ombro, do ombro irradia para o membro superior, e às vezes dói, irradia um pouco aqui no pescoço e na mandíbula. Essa é a dor clássica associada a náuseas do homem, né? A mulher é aqueles sinais que a gente tem que ficar em alerta, que pode ser só um breve cansaço, com um suor associado à palpitação. Dá para enganar a gente mesmo. Dá para enganar bem. Então, tem que ter um cuidado um pouco maior. Por isso que a prevenção é muito importante, né? Com relação
A terceira pergunta que você fez é por que que os jovens são mais fatais? Nossas coronárias... Tantos atletas, né? Sim, em campo, jogando futebol. sim. As nossas coronárias são como, eu costumo comparar como raízes de árvore. Se a árvore é nova, vem um vendaval, uma ventania, ela cai, porque as raízes não são superficiais, não são tão profundas, né? E a árvore mais antiga não cai, porque já tem raiz lá do outro lado da rua. Então, nossas coronárias é isso. A partir mais ou menos dos 42, acima disso, a gente tem um mecanismo de defesa que quando uma coronária fecha, em até 2 minutos nasce um novo vaso, que é a neogênese que a gente fala. Então, o jovem não tem esse benefício. É muito, né? Maravilhoso, né? Depois dos 40? Em torno ali entre 38 e 40 anos, já tem esse benefício. Então, quando ele infarta com... Pelo menos uma boa notícia para a idade, né? Que vai chegando, né? Então, quando ele infarta com 30, com 26 anos, né? Ele não tem esse benefício e acaba evoluindo para a morte mesmo, infelizmente. É como se o corpo tivesse mais preparado para receber nessa idade uma situação como essa, isso né? mesmo. O corpo vai preparando, né? Vai preparando. E tem muitas mulheres, as mulheres têm procurado, têm ido no médico, têm feito exames periódicos. Como que é a realidade mesmo? Porque a gente fala na expectativa e realidade, né? Sim, sim. A realidade, eu vejo uma zona cinza entre essa faixa etária de 40 e 50 anos na prática do dia a dia, não só no meu consultório, mas como no consultórios e nos hospitais com os outros colegas. Não está tendo uma atenção ideal, né? E precisa ter uma atenção ideal aí. Então, ou ela está vindo muito tardiamente, depois dos 48, 50 anos, o que não é ideal, né? Ou já vem nessa mudança que está sendo muito boa, que já saindo do pediatra, já começa no cardiologista, junto com a família, para todo mundo ser liberado para fazer atividade física regular. Então, a gente precisa atuar nessa campanha. A gente precisa fazer ter essa grande missão que você tem aqui, né? De passar essa informação que precisa prevenir o quanto antes, mesmo você se sentindo bem. Porque muitas vezes a mulher se sente mal hoje, acha que, não, amanhã vai melhorar. Esse é o grande problema, né? Você cuidar de você mesmo sem nenhum sintoma. Você, né, ter no seu dia a dia. Por exemplo, eu agora, tá chegando no final de ano, fiz tudo, fui revirada ao avesso, para poder viajar final de ano tranquila. Claro. Exatamente. Eu faço sempre isso. Exatamente. É um check-up geral. É importante. Meninas, queria agradecer muito vocês. Ivan, as redes sociais maravilhosas. Convida mais uma vez para o seu podcast. Meu podcast chama Despadronizada com Z. Tá no Deezer, no Spotify, em todas as plataformas. E no Instagram, meu Instagram é Vanessa Goulart com 2 T's no final. @VanessaGoulartT. Aí vocês me encontram lá. Obrigada. Doutora maravilhosa, pode deixar as redes sociais? Onde nós podemos pegar informações e aprender? Doutora Alessandra Gazola, aí no Instagram. G2 Health Medicina Integrada, a clínica que eu atuo com a equipe multidisciplinar, onde o centro é o paciente, que é assim que tem que ser visto como um todo. Fique à vontade. G2 Health. G2 Health. Isso. Obrigada, gratidão. Eu que agradeço, viu? Bom te ver sempre. Sempre, que maravilhosa. Adoro Mulheres Poderosas, vocês duas aqui trazendo informações sempre. Obrigada, Nani, adorei te ver. Vou para o intervalo comercial e você aproveita e vai ligando, hein? Vai ligando. Volto já já.